pelas na Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esse é o grande anúncio que os anjos enviados por Deus fazem aos pastores que estavam próximos do local do nascimento. São Lucas diz assim: havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles. E tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. Esse é o grande anúncio. A grande boa nova: nasceu uma criança, mas não uma criança qualquer. É o Filho de Deus. E é a fé que nos dá esta certeza de que este menino é o próprio Deus. Mesmo para Nossa Senhora e para São José, o que eles estavam vendo diante deles? Um menino, né? Um recém-nascido, como qualquer outro. Assim, aos olhos humanos, era isso. Se não fosse a fé, não acreditariam que era o próprio Deus. O Natal tem que ser visto com fé. E, por falta de fé, o Natal se transformou para muitos no Papai Noel, nos presentes, na árvore de Natal, nos enfeites, e Jesus desapareceu. Foi se tornando humano, uma festa de confraternização. Muitas famílias vão viver dessa maneira, só um encontro e aquelas comidas típicas e os presentes. A origem dos presentes é Cristo, que vem à Terra trazendo infinitos dons. Vem encher a Terra com as suas graças. O Natal, ele tem que ser vivido com fé, e é a fé que lhe dá o sabor próprio, que dá a alegria do Natal. A alegria das realidades humanas são muito vazias, na verdade, passageiras. E é interessante nesse sentido a correspondência do filho do José Alencar, esse literato. O filho dele se chamava Mário de Alencar, e ele trocava correspondências, muitas vezes, com Machado de Assis. E eles tinham um amigo em comum. E esse Mário de Alencar, ao falar desse amigo em comum, ele vai dizer umas coisas muito bonitas. Ele vai dizer assim: falta-me o que ele teve e eu quisera ter, a fé religiosa e consoladora de tudo. Então, ele sabia admirar a fé desse amigo e via que, se ele tivesse, poderia lhe ajudar muito
Falta-me o que ele teve e eu quisera ter. A fé religiosa e consoladora de tudo. Invejo os que a têm, como o nosso amigo, o qual, numa carta há dias recebida, me fala do Natal e de Jesus como um sentimento profundo e alto. Com esse conforto do espírito, pode-se ser feliz, e ele o é. Sabe ou crê saber para onde vai. Confia em si e no céu e goza a vida. A mim falta-me tudo. Interessante, né? Que visse tudo isso, toda essa profundidade que ocorria, né, de sentimentos na vida desse amigo, mas ele não tinha ainda conseguido dar esse passo. Então, olhar para o nascimento de Cristo com fé é ver, por exemplo, uma doação incrível. Incrível. Os olhos humanos, nós vemos aquele menino na manjedoura, uma mulher, um homem, os pastores, um burrinho, um boi. Mas, aos olhos da fé, nós vemos um Deus que, para estar naquele bebê, se rebaixou tremendamente. Eu gosto de fazer sempre essa comparação. Imaginem que vocês tivessem criado as formigas. E as formigas, o primeiro casal de formigas cometeu o pecado original. Se revoltaram contra você. E aí vai passar o tempo e tal, e vocês vão decidir se fazer formiga, nascer como uma formiga, viver como uma formiga e ser crucificado pelas formigas. Viver como uma formiga, né? Que vidão, né? Na verdade, comparado conosco, pensar na vida de um ser humano e a vida... Mas é isso que Deus fez. Deus, ele, né? São Paulo vai dizer, né, que ele se aniquilou, ele foi até chegar à condição de homem, e foi ainda mais, até chegar aos pés de cada um de nós. E ele vai fazer isso no lava-pés, de uma maneira gráfica, lavar os pés de cada um de nós. Compreendestes o que vos fiz? Bem-aventurado sereis se o praticardes, Jesus falou. Vocês viram? Eu que sou o Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Bem-aventurado sereis se o praticardes. Então, é um Deus que se doa de uma maneira extraordinária. É um Deus que se faz criança. E isso é assombroso, porque Deus, sendo todo-poderoso, ao fazer-se criança, ele torna-se totalmente dependente de tudo. Imagina se não dessem de comer para ele. É Deus. E ficaria sem comer. Se não dessem, não tivessem o cuidado para abrigá-lo do frio, ficaria passando frio. Até esse extremo, muito mais, nós vamos ver depois quando morrer na cruz, chega o nosso Deus. E vendo essa generosidade, vem uma vontade, por amor, de retribuir tudo o que ele nos fez. São José Maria, ele dizia, amor com amor se paga. Tanto amor, como que eu vou pagar esse amor? Com amor. Então, assim, o Natal pode ser uma boa ocasião para crescermos muito em generosidade, em doação, em dar a nossa vida
amar. O amor, Santo Agostinho falava essas palavras tão bonitas, a medida do amor é amar sem medida. O amor não tem medida. O amor, por natureza, é generoso. Generosidade. Se não há generosidade, não há amor. No fundo é isso. Então, nós aprendemos essa lição olhando para nosso Senhor e somos movidos, contemplando o presépio, a sermos mais generosos, a afastar para longe qualquer sintoma de mesquinhez do coração. E o que é a mesquinhez? A mesquinhez é satisfazer-se com o mínimo. O mesquinho é aquele que calcula. Aquela pessoa que vai, o que eu ganho? O que eu ganho com isso? Tudo bem, eu vou fazer isso, mas o que eu vou ganhar com isso? No fundo, o mesquinho é egoísta. Que ele está olhando para si. O amor não olha para si. Quem ama se entrega. Quantas pessoas hoje se satisfazem com o mínimo, não só com relação a Deus, mas com relação ao próximo? Então vamos examinar algumas generosidades que Deus pode estar nos pedindo. Então, vamos pensar em nós, na minha vida. Será que eu poderia ser mais generoso? Será que eu estou sendo generoso de verdade? Reina no meu coração o amor? De modo concreto, podemos pensar na generosidade com o tempo. Tanto com relação a Deus como com relação aos outros. A família. Mais concretamente a família. Então, generosidade com relação a Deus. Outro dia eu vi uma frase que me marcou muito, que dizia: o que é o tempo? De fato, podemos ter muitas definições do tempo. O que é o tempo, afinal de contas? O que é o tempo da nossa vida, de um ser humano? O que é o tempo? E ele dizia assim, essa frase dizia assim: o tempo é uma amorosa espera de Deus da nossa santificação, para que estejamos prontos para ir ao seu reino. Olha que frase tão bonita. O tempo é uma amorosa espera de Deus da nossa santificação. Então, Deus, como Ele quer nos levar para o céu, porque Ele nos ama infinitamente, Ele está esperando que nós estejamos preparados para ir para lá. Então, o tempo da vida é essa espera da nossa santificação. Isso é o tempo. Então, ou seja, o tempo é tempo de santificação. Não é o tempo para passear, para estudar, para trabalhar, para conseguir um diploma, para viajar. Tudo isso faz parte da vida, não tem nada, essas coisas todas não há nada de ruim, mas isso não é a vida. Puxa vida, mas uma pessoa tão jovem não pôde desfrutar da vida, não pôde, morreu tão jovem, né? Puxa, eu que queria conhecer o mundo, né? queria fazer tantas coisas, mas o tempo não é para isso. A vida, o tempo, é uma amorosa espera de Deus a nossa santificação. E para nossa santificação nós precisamos de tempo. Tempo para o plano, como os santos diziam, tempo para o plano de vida espiritual, que é o tempo para essas orações que nos conduzirão à santidade.
Não existe a santidade sem muita oração. Oração é o grande alimento da alma. Primeiro, sem a oração, nós não conseguimos estar unidos a Deus. Não é assim que acontece. Vamos imaginar que vocês, quando acordam, rezam. Vocês acordam, rezam, a gente sobe, né, para perto de Deus. Só que aí, vamos imaginar que vocês já não rezam mais. Aí o que a gente vai fazer? Não é assim? Então, se você consegue um outro tempo para parar para rezar, então, opa, subiu, baixou, mas já sobe. Já está perto de Deus novamente. Aí depois baixa e sobe novamente. Então, só para estar perto de Deus, a oração já é importantíssima. Só para isso, só para eu estar conectado com Deus. Se Deus é tudo na minha vida, é o centro da minha vida, é a oração que me mantém unido a Ele. Então, se eu não dedico um tempo à oração, alguns momentos do dia, como um alimento, assim como nós alimentamos também o corpo, né? Paramos aí sei lá, se fosse, né, nos alimentar pelo cafezinho, quantas vezes as pessoas param para tomar um cafezinho? Eu preciso do cafezinho, senão não fico aqui de pé para trabalhar, para fazer as coisas. Então, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar. Né? E se fosse isso para a nossa alma, porque a nossa alma também precisa de alimento, e sem oração nós não temos a paz, como dizemos na primeira meditação, rezai, 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 encontrareis a paz. Sem oração nós não conseguimos vencer as tentações do demônio. A arma contra o demônio é a oração, a penitência, as grandes armas. Então, nós precisamos desse tempo. Então, nós não podemos ser pessoas, vamos imaginar, São José Maria, nós sabemos que é esse instrumento de Deus, vai ser esse instrumento de Deus para nos mostrar o caminho da santidade para quem vive no meio do mundo. E Deus vai inspirá-lo aquelas práticas de piedade, são várias durante o dia, uma leitura espiritual, uma leitura da Bíblia, um terço, um momento para fazer uma oração mental, uma conversa com Deus. Então, diante dessas orações, ele fala, não, Deus o iluminou, ele disse, olha, se fizermos essas orações, vamos ser santos. Então, tem um caminho claro ali para a nossa santidade. Então, nós não podemos capengar. Né? Se um dia eu faço, outro dia já não faço, um dia eu faço algumas, outro dia já não faço outras. Não podemos capengar nesse plano de vida espiritual. Poderíamos até, de certa forma, capengar em outras coisas, mas não naquilo que é o mais importante, que é a minha santificação. E se uma pessoa está capengando, a maior parte, vamos dizer assim, que é a única explicação, mas a grande explicação para isso é falta de generosidade. Falta de generosidade, falta de prioridade, que é sinônimo de falta de generosidade. Porque no fundo, eu quero dar prioridade às minhas coisas. Quero dar prioridade ao que eu gosto, ao que me interessa. Por isso, nós dizemos assim que se Deus tem que ser o primeiro na nossa vida, Ele tem que ser o primeiro no dia. A vida tem que se refletir no dia. Deus tem que ser o primeiro no dia. E se Ele é o primeiro no dia, não tem sentido eu encaixar Deus no dia. Eu vou encaixar. Eu vou ver se eu consigo fazer uma leitura espiritual. Vou ver se eu consigo... Não, vou ver se eu consigo. Ah, deu. Sobrou um tempinho aqui, graças a Deus, espremi aqui. Deus você não espreme.
O que a gente encaixa é o dia. O que eu encaixo é o dia. Isso é generosidade com Deus. Será que eu tenho vivido assim? Por exemplo, vamos imaginar só a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia, da Sagrada Escritura. Nós estamos tão acostumados com a existência da Bíblia, a Bíblia e tal, eu tenho a Bíblia, eu tenho uma Bíblia lá na minha casa, não sei o quê, né? Que haja um livro escrito por Deus, que é a Sagrada Escritura, mas isso não é nada normal. Nada normal. Imagina um livro que termina e vem uma assinatura. Deus. Isso é a Bíblia. Não tem nenhum livro igual. Nenhum. O que você está lendo lá no celular, aquele artigo lá no jornal e tal, não está assinado por Deus. Não é Deus. É importante, é bom, vale a pena saber aquilo, sim, mas existe um livro que não tem o menor paralelo com nenhum outro. Então, esse livro, ele cura, esse livro transforma, fortalece, consola, anima. Faz o que faz Deus na nossa vida. Então, eu vou descuidar a leitura desse livro? Não. Eu vou me alimentar, como diz o Salmo, feliz aquele que medita dia e noite a palavra de Deus. Que o alimento da sua alma, o verdadeiro grande alimento, é a palavra de Deus. Feliz daquele. Depois falava desse tempo agora da família, né? Então, e aí está o outro âmbito de generosidade que pode ser exercitado por ocasião do Natal e sempre. Então, na família, nós podemos... O que é a generosidade com a família? Por um lado, nós podemos dizer que é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Isso é uma expressão que eu vi, não sei se vocês já viram em algum outro lugar, mas me lembro de um livro que falava das 5 linguagens do amor. E ele vai falar que uma linguagem do amor é o tempo de qualidade. Uma pessoa ama quando está com a pessoa, está com a pessoa. Ela não está dividida, mexendo no celular, não está prestando atenção em outra coisa. Então, é tempo para ouvir com interesse e atenção. Tempo de qualidade é aquele que você dá toda a atenção. E está cada vez mais difícil, no mundo de hoje, fazer isso. Essa correria absurda que as pessoas fazem com tantas tarefas, tantas atividades e vão colocando aqui, colocam ali, colocam outra, e agora outra, agora outra, agora outra. Ou trabalho que enfim, vai ocupando cada vez mais como um polvo, uns tentáculos o nosso dia. Interessante nesse sentido, um artigo que saiu tempo atrás numa revista, falava de um grupo de amigos que eles se encontravam todas as terças-feiras, às 9h30 da noite. Então vai dizer assim, olha, todas as terças-feiras, por volta das 21h30, um grupo de 8 paulistanos se reúne num bar de Moema para colocar o papo em dia. É um compromisso que não falha há 7 anos. Tudo tem espaço na roda de conversa, em que participam empresários, publicitários, advogados e administradores de empresas na casa dos 30 anos. Mas de uns tempos para cá,
alguns dos membros do pequeno clube estavam ficando dispersos, plugados em seus celulares. Eles se distanciavam dos amigos presentes para dar conta de um fluxo infinito de mensagens, notícias, etc. Começou a virar um problema de uns 2 meses para cá, diz o advogado André. Reconheci que, como alguns dos meus amigos não conseguiam desligar e aproveitar aquele momento no bar, alguns estavam ficando viciados. A saída foi adotar o phone stack. Phone stack. Uma espécie de jogo, né, em que o grupo é obrigado a empilhar os celulares. Quem não resistir e checar o aparelho, paga a conta. A medida funcionou. Então, mexer no bolso, aí é o negócio. Paga a conta. Não resistiu. Então, é uma batalha mesmo, né? Uma batalha, e a gente ouve uma esposa, o marido, falando da esposa, a esposa falando do marido, não, mas lá na hora do almoço, na hora do jantar, ele está lá com o celular, fica olhando. Tempo de qualidade, a família é muito mais importante, é o que fica. O trabalho é importante, mas a família está muito na frente. E interessar-se mais, generosidade na família é interessar-se mais pelo próximo, pelos outros. Porque com toda essa vida agitada, e não é só isso, né? Não é só a falta de tempo, é o egoísmo mesmo. Egoísmo. Para ver se eu estou sendo egoísta, basta pensar para onde costuma ir a minha cabeça. O egoísmo e a generosidade começam na cabeça. Nosso Senhor, ele dizia essa frase que vale ouro: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. São os outros. Eu estou ali vivendo em função dos demais, vivendo em função dos meus familiares, vivendo em função dos meus amigos, para ajudá-los, para que eles sejam felizes, para que eles se aproximem de Deus no Natal, para que eles se confessem. Para onde vai a minha cabeça? Generosidade é servir mais. Servir mais. Nossa Senhora, ali em Caná, não sei se vocês já pensaram, mas devia ter muitos convidados lá em Caná. Muitos. Se bem que também Jesus foi generoso ao fazer o milagre. Porque ele converteu, se vocês calculam lá, quantos litros de água Jesus converteu? Foram 600 litros. 600 litros. Falou que a festa já estava no final. A festa estava no final. E ali a festa não era um dia, não era umas horas lá, eram dias a festa. E quem é que vai reparar que está faltando vinho? Ou seja, eram centenas de pessoas que iam estar naquela festa lá. Por volta disso, foi só Nossa Senhora quem percebeu. Está faltando vinho. Ou seja, ela não estava lá para ir atrás do seu canapé, do seu brigadeiro. Não tinha brigadeiro na época. Você não estava lá para ir atrás das suas coisas, aqui a minha festa, o meu gosto, satisfazer a minha vontade. Nossa Senhora estava para servir. Para servir. Pendente dos demais. E para isso é preciso tempo. Tempo
para dar aos demais. Estou disponível para as pessoas. Qual é o grau da minha disponibilidade? Qual é o tempo que eu dedico hoje aos meus amigos? As amizades que não criam raízes se não estamos com eles. A sós, não lá no ambiente de trabalho, porque ali não é um ambiente em que uma amizade se forja profundamente. Vamos terminar essa meditação com umas palavras de São José Maria. Dizia assim: Jesus Christus, Deus homem, Jesus Cristo, eis uma das maravilhas de Deus em que temos de meditar e que precisamos agradecer. Deus homem, esse Deus que se torna homem. Precisamos meditar e agradecer a este Senhor que veio trazer a paz na terra aos homens de boa vontade. A todos os homens que querem unir a sua vontade à vontade boa de Deus. Não só aos ricos, nem só aos pobres. A todos os homens, a todos os irmãos. Pois irmãos somos todos em Jesus. Filhos de Deus, irmãos de Cristo. E sua mãe é nossa mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.